Yahvé sobre a nossa vida. Amém? Esse cetro de justiça é uma autoridade estabelecida sobre toda e qualquer coisa, sobre toda e qualquer situação na nossa vida. E que você deixe a vontade de Deus ser soberana, porque melhor é obedecer o Senhor, melhor receber a sua autoridade e a sua direção do que nós fazermos por nós mesmos. Sempre a nossa decisão, sem a direção de Deus, tem dia e hora para ser frustrada. Mas a nossa decisão, a partir da vontade do grande Yahvé, pode ter certeza, como foi dito hoje de manhã, mesmo que demore, mesmo que você esteja aguardando por muito tempo, terá muita chance, ou melhor, toda a chance de que tudo te irá bem. Amém? Deixa o cetro de justiça dominar a tua semana, os teus dias, a tua mente, os teus sentimentos, as tuas palavras, as suas vontades, os seus desejos. Deixa o cetro de justiça liberar o sim ou não, o que você deve fazer sobre a tua história. Amém? Nada combinado. Teatro de hoje, louvado seja Deus. Abertura do culto, sim, nós comungamos que estaremos falando nos próximos dias sobre as 7 igrejas. Mas não que a abertura do culto seria como foi. Então nós aceitamos que Deus fará o que Ele quiser às nossas vidas. E a direção que Ele quiser tomar do nosso coração. Diga, seja feita a tua vontade. Na minha mente, no meu coração. E a partir de hoje, no meu caminho. Amém, igreja? E eu convido você então a abrir a palavra de Yahvé. Em Apocalipse 1, versículo 3. Amém? E fique com a Bíblia aberta, porque falaremos então 3 vezes nesse início de livro. Amém? Nesse primeiro versículo, antes da gente adentrar ao que falaremos de fato, mas uma orientação que já foi dada através do bispo Kelsen, palavras reveladas de Jesus Cristo ao apóstolo João, que diz que bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que a gente precisa já guardar para a gente poder adentrar nessas 7 igrejas que começaremos com uma no dia de hoje? Precisamos entender que seremos plenamente felizes se guardarmos essa palavra no nosso coração. Não é escutar no sentido de você simplesmente ouvir, mas é você dar ouvido. E se você ler essa palavra, você será bem-aventurado. Você será feliz. Ou seja, se eu não tomar conhecimento da palavra, eu não serei feliz. Se eu não for pelo caminho de ouvir e dar ouvido, de ler para meditar e de guardar no meu coração para não pecar, eu não serei feliz. Eu só serei feliz se eu guardar este conhecimento na minha vida. Então entenda que você só será feliz na tua vida, e principalmente para os próximos dias, se você der atenção à palavra da verdade. Amém? Mas Satanás não tem essa obra para você e nem essa facilidade para o seu caminho. Satanás quer que você esteja cego e surdo à palavra da verdade. Porque já foi dito aqui no texto que aquele que guarda, ele está se preparando para as coisas futuras. E o diabo não quer que você aceite as coisas futuras. Preste atenção na palavra de Deus. Ele não quer. Ele quer te distrair com sono, com falta de percepção. E quanto que você talvez já ouviu que quando a pessoa começa a ler a Bíblia, ela sente sono? Ou quando ela pega a Bíblia na mão, ela não entende nada? E quando ela chega na igreja, 2 horas é muito tempo e ela não entendeu nada do que o pregador falou. Isso tudo é seta de Satanás para te tirar da palavra de Deus, para que você não seja feliz. Ele quer que você seja cego diante da verdade, porque os próximos dias chegarão, e quando você não souber o que fazer, você será levado, você será tomado, e quando for te colocado o céu e o inferno, quando for te dado então a condição de estar aonde? No novo céu, na nova terra, ou então no inferno, você terá perdido todo o tempo da sua vida, porque não guardou, porque não leu,
porque não deu ouvido. Eu digo para você que talvez você faz muitos investimentos. E quando você talvez, olhando para uma Bíblia de estudo de R$200, você acha muito caro. De R$250 você acha um absurdo. Mas você talvez tenha uma Bíblia, a sua primeira Bíblia. Não estou dizendo pelo valor que você não tem que dar, você tem que dar o valor à palavra. E aquela primeira que você ganhou, como já foi dito aqui, é aquele presente glorioso. Mas, meu amado, tem traduções que te facilitam entender. Mas saibam o que você vai ter nas suas mãos. Mas faça um perfeito investimento. Aqui está a chave da sua vida. Aqui está a chave do seu futuro. Aqui está a chave do seu presente. Aqui está a tua história. Para você ser feliz, você precisa conhecer. Não é abrir a Bíblia de manhã como se fosse magia e querer achar um versículo e dizer que Deus falou contigo. Nós estamos falando da meditação da palavra, para que você guarde, para que crie raiz e que ninguém, nem Satanás, possa tirar do teu coração. Amém. É hora de você olhar e dizer: Senhor, realmente, eu não leio a Bíblia como deveria ler, eu não estou como deveria estar. E o Senhor está te despertando a mudar de rotina urgente, a você orar ao Espírito Santo de Deus e dizer: Senhor, eu quero abrir a palavra de Deus, eu quero entender, e pela fé eu vou entender, e me colocando eu vou aprender a entender a tua palavra. É você sair do estado que você está, para buscar algo novo em nome de Jesus, de modo urgente. Se eu quero ser feliz, eu preciso ler, ouvir e guardar. Eu preciso ler, ouvir e guardar. A Bíblia talvez é o que você menos investe. E é o que você deve mais investir. Porque a sua roupa vai embora. A sua saúde tem dia e hora para você precisar dela. Porque lá a gente nem vai precisar desse negócio. Porque lá será glorioso, não haverá alguém mal de saúde. E tudo que você faz aqui, das suas coisas materiais, elas são passageiras. E tem dia e hora para acabar. Mas a palavra bem guardada no teu coração, ela vai te manter firme. E nos próximos dias que chegarão, ela te manterá de pé. E nos próximos dias que chegarão, ela te manterá salvo em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Palavras de João, já dizendo para a gente: bem-aventurado aquele que lê, aquele que escuta, aquele que ouve, aquele que guarda. Precisamos entender, como já foi dito um pouco nesse começo de culto, a Bíblia toda, na sua inspiração divina, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, narraram toda a história da verdade, a história da igreja, a história da humanidade, inspirados pelo Espírito Santo. Homens narraram quase toda a totalidade da Bíblia, porque chegamos em Apocalipse, existe um autor divino chamado Jesus Cristo. O autor divino chamado Jesus Cristo, com a autoridade de Deus, para fazer com que um homem, um apóstolo chamado João, escrevesse toda a sua verdade. Olha que coisa linda. Diante de tudo você tem o Espírito Santo de Deus, mas diante daquilo que revelará as coisas futuras e presentes, nós temos o próprio Jesus Cristo então se revelando, ao ponto de colocar diante de um homem, um apóstolo, toda uma verdade, por amor à minha vida e à sua vida. Precisamos entender que Apocalipse, ele revela divinamente as coisas vindouras e futuras, mas também divinamente ele traz um diagnóstico das coisas presentes. Precisamos compreender que esse livro, aonde muitas pessoas dizem que não entende, que é o livro que nunca vai ler porque não tem como compreender. Eu digo uma coisa para você: Deus usará pessoas para trazer clareza aos seus ouvidos. Deus levantará a igreja para trazer clareza aos seus ouvidos. Mas precisa haver disposição no seu coração para dizer: Espírito Santo de Deus, eu tenho um tesouro glorioso nas minhas mãos, e eu preciso guardar e conservar, para que quando na igreja for pregado, eu tenha semelhança, eu possa me identificar. Tira o diabo do caminho aonde ele tenta te afastar da verdade. E talvez para você seja muito duro falar de diabo, Satanás, mas ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. E aquele que está fragilizado na sua fé, ele vai tragar. Aquele que está de pé, cuidado para não cair, porque vida de religiosidade não segura ninguém.
é vida de caminhada com Cristo, aonde eu me coloco e Deus age em você através da palavra. Amém. Precisamos entender que além de uma revelação no seu próprio nome de Apocalipse, também é uma profecia. Nós temos toda essa verdade nesse grande livro que sai da boca do próprio Jesus Cristo. Amém. A autoridade de Deus para que um homem aprisionado, ele não estava no melhor momento da vida dele. João, o apóstolo, estava aprisionado, isolado, mas cheio de convicção. Ele sabia que aquela voz era a voz de Jesus Cristo. Aquele homem aprisionado não estava afligido pelas suas dores, mas estava cheio da glória de Deus para trazer vida para mim e para você, porque os dias estão próximos. E quem falaria se não fosse a palavra da verdade? Para onde nós iríamos se não fossem os apóstolos e os profetas? Para onde nós iríamos se não fosse uma palavra dizendo que os dias estão próximos e precisamos conservar o nosso coração? Muitos morreram para que pudéssemos hoje ter vida. Muitos sofreram para que hoje nós tivéssemos a verdade diante dos nossos ouvidos. E tem muita gente que, se você for perguntar, você acredita em Deus? Alguém vai dizer sim. Você acredita na Bíblia? Alguém vai dizer sim. Mas se você começar a tratar da palavra, essa pessoa vai dizer que não concorda. Mas eu quero dizer para você que está na igreja hoje, se você crê em Deus, só existe uma verdade. Se você crê na palavra, só existe uma verdade. Então tenha a totalidade, como o bispo semana passada disse, é o comer do livro, é entender que você precisa dela inteira, não só para algumas coisas que te satisfazem. Você precisa da palavra por inteiro. Sabe por quê? Porque é aqui que vai dizer para aquilo que você foi criado. Sabe quando você vive para você mesmo? Eu estou dizendo que nós precisamos trabalhar assim, comer, viver, casar. Nós precisamos do nosso desfrute, da nossa alegria aqui na terra. Mas não podemos nunca esquecer que a nossa vida foi criada para o louvor da glória de Yahvé. Desde o início, esse é o único plano. Nós fomos criados para a glória de Yahvé. Mas o pecado tentou atrapalhar o plano de Deus. Mas como Ele é infinitamente soberano, passa tempos e tempos, Ele continua enviando os seus para sarar, para cuidar e para salvar. Igreja, entenda uma coisa: você não foi criado para que você então desfrute dessa terra tão somente, para que você constitua a sua família. Você está como está, para o louvor da glória de Yahvé. Você vive para isso. E sabe o objetivo de Deus? Quando o bispo aqui coloca então dessa arca, ele faz menção de Noé. Ele envia Noé para que o povo se arrependa. E o povo se arrependeu? Não. Foi destruído só alguns ou foi destruído todos? Só aqueles que estavam na arca foram protegidos. Quando ele envia então Abraão, é para que faça uma história de nações, para que todos possam conhecer a verdade. Mas todos aceitaram a verdade? Mais uma vez, a destruição. E aí então ele vai enviando, até que chega Jesus Cristo, o último enviado, para trazer transformação ao mundo. Mas eu te pergunto, todos que você conhece aceitaram Jesus? Porque o povo continua rejeitando. E sabe qual que é o plano inicial de Deus? Que você viva com Ele num lugar perfeito, aonde não há dor nem choro, aonde há alegria. Só que o pecado, o ser humano é tão egoísta que esse plano parece pouco. E aí vai Eva e atrapalha todo o projeto. Mas Deus continua investindo. E nesse texto, em Apocalipse, está dizendo: há um novo céu e uma nova terra, um paraíso restaurado, para que todo aquele que nele crer possa viver nessa gloriosa vida. Amém? É para isso. Deus está restaurando sempre o seu projeto. Então, enquanto você acha que está vivendo para você, não.
Você tem um projeto futuro, que você voltará para Ele. E sabe aquelas tardes que Adão era visitado pelo próprio Deus? É assim que Ele quer caminhar conosco, aonde não haja distanciamento, e sim proximidade. Mas o homem vai rejeitando isso. Mas pode ter certeza que esse dia chegará. E se já estamos muito próximos, eis que tem um paraíso para ser restaurado. E eu pergunto, para onde você vai? Vai para esse lugar aonde Deus vai te visitar todos os dias? Ou vai querer ficar longe da presença, como toda a humanidade em toda história tentou se distanciar de Yahvé? É para isso que temos a palavra de Deus, para perceber que Ele tem tanto amor, que Ele quer pegar do menor ao maior, para que possa crer de todo o seu coração e chegar então nesse lugar glorioso. Amém? Por isso aceitar Jesus como Senhor e Salvador, por isso ler a Bíblia, por isso a comunhão dos santos, por isso a igreja, para que você creia em Jesus Cristo, para que a palavra seja pregada, para que você entenda o seu propósito. É para isso. Você não está na igreja por outra coisa. As bênçãos são consequências. Nós podemos fazer propósitos, sim. Podemos avivar nossa fé, sim. Podemos colocar nosso posicionamento, sim. E Deus vai atender. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é a salvação. Porque a Bíblia já diz que a bênção vai te acompanhar. A bênção vai te acompanhar. Mas você precisa se preocupar com a sua salvação. Tem um tempo na palavra aonde o povo está angustiado, porque faz muito tempo que Jesus prometeu que ia voltar e não voltou. Quero dizer para você que tem uma pessoa da minha família que ele discipulou muitas pessoas da minha família. Ele conseguiu conduzir algumas pessoas, a família dele. Ele e a mulher dele, eles eram pregadores da palavra. Eles se colocavam diante de Deus, eles fizeram diferença. Mas o amor esfriou. E faz pouco tempo que essa pessoa disse, como os hebreus falaram, faz tanto tempo que eu escuto que Jesus vai voltar e não voltou. E esse rapaz hoje não tem interesse mais nas coisas de Deus. Eu vi ele como um pregador da palavra. E hoje eu vejo ele sem o primeiro amor no seu coração. Eu digo para você que não é fácil permanecer. Mas a proposta do Evangelho é que você permaneça até o fim. Porque existe uma coroa de glória sobre a nossa vida. E aquele que permanecer será coroado. Meu amado, entenda. Existe um céu, existe um lugar preparado. E é para isso que nós estamos aqui. Um novo céu e uma nova terra. Você que não acredita nisso, mas acredita na Bíblia, entenda, vai ler a Bíblia, porque isso está na palavra de Deus. Não viva na terra com seus pés e a sua cabeça na terra. Os meus pés precisam ficar na terra, mas a sua cabeça precisa estar no céu, porque esse dia chegará e nós precisamos subir. Oh Deus, nós queremos subir. É exercício diário. Precisamos entender que essa igreja, quando João escreve as 7 igrejas, era um tempo onde a igreja estava necessitada. Falsos profetas, perseguição, idolatria, imoralidade. Então João escreve a partir de Jesus Cristo, para que o povo então desperte e continue alimentando a sua fé. E cada igreja tem a sua característica. E essas visões de Apocalipse, elas são importantes, foram importantes para o povo do século I, mas ela continua sendo importante para a minha vida e para a tua vida. E passará geração mais geração. E a palavra de Deus continuará viva. Ela é inequívoca. Ela não tem falha, nem na inspiração do Espírito Santo e nem na palavra do próprio Jesus Cristo. Ela não tem falha. E eu e você precisamos nos apegar. Mas eu tenho muita certeza que na nossa geração nós veremos Jesus Cristo. Eu tenho certeza que nessa geração Jesus Cristo voltará. E nós como igreja estaremos aqui apregoando a palavra da verdade.
para que você entenda que tem palavra de bênção, de consolo, de amor, mas precisa haver palavra de salvação, porque a vida não é fácil, os nossos dias nos distraem, mas nós precisamos entender que diante de tudo que eu vivo, o principal é saber da minha vida eterna. Não é fácil, amanhã você vai começar a sua segunda-feira e talvez alguma coisa já te distraia no meio do caminho e você já esqueça do que foi pregado. Vai chegar a terça, tudo vai ficando mais longe, mas o Espírito Santo vai te tocar em nome de Jesus para que você comece a vivificar a tua fé e mudar o teu modelo de busca ao Espírito Santo de Deus. É maravilhoso, é glorioso, é inspirador quando você sabe quem você é e também sabe para onde você vai. É inspirador você saber que você é filho de Deus, e isso não é pouca coisa. Você saber que é filho de Deus, e isso te faz tudo nessa terra. Na sexta-feira eu encontrei uma pessoa que eu perguntei para ela: você acredita na Bíblia? Ela disse sim. Eu falei: você acredita em Deus? Ela disse sim. Aí eu perguntei: para onde você vai se você morrer agora? Ela disse: eu estou com um pé lá e outro cá. E eu falei para ela: essa é a única certeza que você deveria ter na tua vida, porque o que comer, o que beber, o que vestir, o que farei é o de menos, mas para onde eu vou, essa é a chave importante e principal da sua vida. Saber para onde você vai. Se a morte chegar, saber para onde você vai. E se Jesus voltar, você saber para onde vai. É a convicção. E é aí onde nós vamos falar um pouquinho, porque eu quero dizer para você que diante dessa revelação da palavra, precisamos falar das nossas características, e isso precisa chegar ao nosso coração. Antes de falarmos da primeira igreja, eu quero que você leia comigo Apocalipse 1, versículo 4 até 11, só para que a gente pegue a introdução da palavra. Apocalipse 1, versículo 4 até o 11 diz assim: João às 7 igrejas que estão na província da Ásia. A apresentação é a saudação de João nas suas cartas. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? No versículo 12, a gente vê ele já dizendo que na visão dele ele viu 7 candelabros, e na mão deste homem ele via 7 estrelas. 7 candelabros, então nós temos as 7 igrejas, e a representação das 7 estrelas como os 7 anjos em cada igreja. Nós vamos falar da igreja de Éfeso, a primeira igreja, a primeira carta que foi endereçada, uma cidade importante de Roma, aonde todas as igrejas estavam numa rota geográfica e todas também percorriam uma rota comercial. Entenda, as igrejas ficavam nessa importante, nós vamos tratar disso nessas próximas semanas. Falaremos das 7 igrejas da Ásia, as 7 cartas. E nesse ponto de comércio, onde as igrejas estavam mais próximas, você vê que é um caminho, está uma próxima da outra.
Aí você fala, não tinha mais nenhuma igreja, bispa? Tinha, com certeza, tinha muitas igrejas espalhadas. Mas essas igrejas, elas tinham um poder, uma força populacional, econômica, aonde certamente a palavra propagada ali ia se expandir facilmente. Então existe um objetivo pleno para que essas 7 igrejas estivessem sendo demonstradas nessa condição. Então precisamos olhar para a primeira igreja, aonde a primeira carta foi endereçada, a igreja de Éfeso. Precisamos compreender que a igreja de Éfeso, nós vamos entender suas características. Ela tinha um padrão muito bom aos nossos olhos. Vamos dar uma olhada? Veja, Apocalipse 2. O anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Estamos falando das 7 igrejas. Conheço as obras que você realiza. Olha só, a igreja de Éfeso, veja as características. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declararam os apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você, igreja de Éfeso, tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Aí agora, você viu aí as características: esforço, perseverança, discernimento, persistência. Mas olha o versículo 4, olha o que Jesus vai dizendo. Eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras nicolaítas, as quais eu também odeio. E aí o versículo 7 encerra a carta. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Você vê no início, porque Deus é maravilhoso em reconhecer a sua vida. Quando falamos que a santidade é amor, lembra disso quando nós tratamos aqui que santidade é amor? Algumas pessoas vêm da parte de Deus arbitrário, duro, pesaroso, mas tudo é amor. Quando Ele diz para que você não tenha o pecado da glutonaria, você acha que Ele está se amando mais do que te amando? Você está corrompendo, contrariando uma certa necessidade do seu corpo, ultrapassando. Quando Ele diz não ao vício, à ira, à cólera, à inveja, isso tudo é para o seu próprio bem, não é para o seu mal. Isso é amor. Toda manifestação de Deus é por amor. Ele sabe a sua fraqueza e sabe as suas forças. Ele sabe a sua necessidade, mas também sabe o que você é capaz. E você vê que no início da carta, ele vai olhando para a igreja de Éfeso e ele vê tudo de bom que a igreja tem. Ela é perseverante, uma igreja forte, convicta, uma igreja que tem discernimento. Os maus profetas, os mentirosos, os falsos profetas, os mentirosos. A igreja conseguia discernir aquilo que é certo e errado. Uma igreja que diante das suas perseguições se mantinha firme. A qualidade da igreja de Éfeso. Igreja com qualidade. Porém, quando você vê no versículo 4, ele vai dizendo: eu tenho algo contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Vamos entender? Sabe quando você faz as coisas porque sabe que é o certo a fazer, mas dentro do teu coração você não sente o desejo de fazer? Sabe quando você sabe como, aonde, para que precisa, mas no fundo não tem nada que te impulsione a fazer? A igreja de Éfeso estava dessa mesma maneira, fazendo tudo certinho, discernindo, denunciando o pecado, não aceitando, permanecendo firme. Mas tudo que ela fazia não tinha mais a alegria do primeiro amor, não tinha mais o entusiasmo do primeiro amor. E pode ter certeza de algo: quando esse amor por Cristo se esfriou,
automaticamente esfriou o amor pelos irmãos. Mas a igreja fazia tudo certinho, mas não tinha essência. Quero te dar exemplos para que isso fique próximo à tua mente. Sabe quando você vai e compra um pão na padaria porque você tem que comprar o pão e não porque você quer preparar um belo café? Consegue entender? Você vai para a padaria e compra o pão, mas não porque é a hora de preparar um maravilhoso café. Sabe quando você está casado pelo contrato, mas não pela essência do casamento? Sabe quando você vai para o trabalho todo dia e não falta, mas não porque você vai fazer a diferença nesse lugar. Você faz porque tem que fazer. Sabe quando a sua vida é movida pelo automático e você nem sabe a hora que o dia começou ou terminou? Sabe quando seus relacionamentos não brilham mais? É desse jeito que a igreja de Éfeso estava, fazendo tudo certinho, mas não tinha mais a alegria de fazer. Quantas pessoas não vivem assim, nas suas vidas pessoais, no seu dia a dia, fazendo tudo o que tem que fazer até certinho, mas não há alegria mais pelo fazer, não há mais motivação, não há aquilo que brilha, aquilo que pega mais forte. A igreja de Éfeso estava desse jeito. E sabe o que Jesus disse para ela? Você vai perder a sua salvação. Sabe quando você ora, canta e vem à igreja, mas você faz isso como uma rotina e não porque você veio buscar algo novo? É falta do primeiro amor. E Jesus Cristo está dizendo que Ele vai mudar o candelabro de lugar. Ou seja, você perde o direito de ser igreja salva. Você é colocada como igreja apóstata, porque você não tem mais amor por Jesus Cristo, porque você não tem mais amor pelos irmãos, porque você não tem mais amor pela sua vida. Mas bispo, eu faço tudo certinho. Esse tudo certinho não agrada o coração de Yahvé. Deus quer que você faça tudo em espírito e em verdade, de corpo e alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Mas bispo, eu não paro de vir à igreja. Hoje eu estive no café da manhã. Mas se o seu coração não arde porque vidas foram ou não foram salvas, você não tem o primeiro amor no seu coração. Quando você esquece a palavra de Jesus Cristo, você não tem o primeiro amor no seu coração. Quando você ora e não sabe por que está orando, porque te falta fé, você não tem o primeiro amor no seu coração. E o versículo 4 vai dizendo: você perdeu o primeiro amor. E por perder o primeiro amor, você tem chance de ser tirado da condição que está. Sabe, essa notícia é para você que está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus e recebe uma grande oportunidade de voltar para o colo do Criador, de voltar para o trono da graça, para voltar ao Pai, abraçar Jesus Cristo de novo como foi a primeira vez. Essa mensagem é para você dizer: Senhor, eu ainda tenho uma chance. Porque tem duas igrejas que nós vamos decorrer durante todo esse período que não tem chance. Mas a igreja de Éfeso tem chance. A igreja de Éfeso está vendo as suas qualidades, está vendo que você é forte, convicta sim. Mas a igreja de Éfeso está se perdendo. E como Jesus Cristo te ama, Ele está te avisando. Você entende que isso é amor? Isso é amor, porque Ele quer te salvar. Ele sabe da sua luta e do porquê você vem à igreja. Ele sabe da sua perseverança e da tua história até aqui. Mas Ele também está vendo que você está perdendo a essência do Evangelho, que você está perdendo a essência de Jesus Cristo. E Ele está dizendo para você: volta, 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 volta. Versículo 6, 5. Lembra de onde você caiu. Será que você caiu por conta dos anos? Tudo tem um prazo de validade, né? E aí de repente é tanto tempo ouvindo as mesmas coisas que eu perdi o primeiro amor.
Será que são as setas do inimigo te ausentando da presença de Deus? Será que são palavras ou o que você ouviu ou foram pessoas? Mas o seu primeiro amor está indo embora. E você vai perder a sua salvação. Você vai perder o lugar de igreja. Você vai perder a posição de filho. Porque o seu primeiro amor está indo embora. Mas Jesus Cristo está diante da palavra dizendo: filho, escolha lembrar onde você caiu, para que você possa sarar o seu coração e voltar para a minha presença. Sabe por quê? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque ao vencedor eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Ele te dará o direito de encontrar a eternidade. Isso é amor. Isso é amor. Carta às igrejas, de modo geral, não pessoal, mas somos a igreja de Cristo, de modo geral, e comungamos um com o outro. E precisamos encontrar o que Deus quer para a nossa vida como igreja. Talvez você esteja dizendo: Senhor, são características, será que a nossa igreja é a igreja de Éfeso? Que tem o discernimento, será que a nossa igreja é essa que está se posicionando? Mas será que a nossa igreja está perdendo o primeiro amor? Ou será que eu estou perdendo o primeiro amor? E hoje é dia de voltar. Hoje é dia de voltar. Porque você ainda tem chance. Essa pessoa que eu disse para você, teve um dia, de repente, ele me manda uma mensagem, falando de um outro assunto, e eu disse: tem pessoa que te conhece lá na igreja, e eu não consigo ver você em outra posição, senão na igreja. Aí ele disse: qualquer dia eu vou lá. Eu vou lá adorar o Senhor junto com vocês. Aquilo encheu o coração de alegria. Porque se porventura ele perdeu o primeiro amor, eu sei que o amor incomparável de Jesus Cristo, assim como está fazendo com a gente hoje, ainda dará chance para ele voltar. A esposa não está mais na igreja, e ela era mulher de palavra. Os filhos não estão na igreja, e os filhos foram apresentados no altar. Esse homem conduziu a família, e hoje ele não quer saber do Senhor. Mas ele disse para mim, se ele falou por impulso, eu não sei. Eu creio na perfeita obra do Espírito Santo de Deus. Que quando esse rapaz diz: eu vou estar lá louvando ao Senhor junto, desde esse dia, a gente fica esperando ele entrar por essa porta. E ele vai chegar. E no dia que ele chegar, ele vai se render ao Senhor Jesus. E eu vou apresentar ele, lembrando a você a palavra. Vou dizer o nome dele, porque estaremos aqui como a igreja que recupera o primeiro amor e estará louvando o grande Yahvé. Você precisa de convicção, porque terão pessoas no seu caminho que não sabem para onde vão. Terá pessoas dentro da sua casa que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E você precisa ter convicção. Mas eu já te disse que a igreja de Éfeso tinha convicção, mas precisava de convicção mais primeiro amor. Sabe quando você, com o seu primeiro amor vivo no seu coração, abrir a sua boca para qualquer pessoa perto de você, essa pessoa chegará ao Senhor Jesus. Porque Jesus quer salvar a sua igreja. Meu irmão, eu não sei como está a sua fé, mas a fé, ela se expressa. A fé não cabe dentro da gente. E eu digo para você, se está faltando o primeiro amor, é dia de voltar. Amém? Então nesse primeiro culto, onde estamos falando das primeiras igrejas, apresentamos uma igreja que ainda tem chance. E diante disso, eu coloco a sua vida, porque você também ainda tem chance. Não dá para conhecer Jesus pela metade, né? Conheço Jesus, conheço a Bíblia, aceito Deus, mas essa é a verdade da palavra. E talvez você está a vida toda só dizendo que conhece, mas nunca viveu. Para você que não tem levado a vida a sério diante de Deus,
que faz da tua vida espiritual um automático, não tem novo céu e nova terra para você. É tempo de resgatar o primeiro amor. Sabe quando você vem para a igreja e arde um pouquinho mais forte? Sabe quando você vem para a igreja e sabe por que você está vindo? Sabe quando você vem para a igreja e você vê alguém novo e diz: louvado seja Deus? Sabe quando você sai daqui lembrando da palavra? Isso é o primeiro amor. Se isso foi embora da tua vida, o dia de volta é hoje, para que o candelabro não seja tirado de você e você perca a condição que está. Muito bom te ver hoje de manhã e muito bom te ver agora à noite. Muito bom. Continua. Hoje de manhã perguntamos de você. Sabíamos que você estava trabalhando e sabemos que você está diante de Deus. Joelma, seus 2 netos, cadê a Joelma? Cadê a Joelma? Estão se familiarizando. Eles estão conhecendo outros discípulos de Cristo aqui nesse lugar. Logo, logo, Igor e Cauã, logo, logo aceitarão Jesus como Senhor e Salvador. Assim como Joãozinho fez, porque ele foi discipulado. O Senhor quer trazer de volta a batida do teu coração por Jesus Cristo. Ele quer trazer vida para o teu coração, para a tua alma. Oh Deus, não dá para dizer que ora e não é verdade. Não dá para dizer que louve e não é verdade. Não dá para ler e não entender. Não dá para dizer do Espírito Santo e não ser cheio dele. Não dá para vir para a igreja, entrar e sair, mas dá para ficar na presença do grande Yahvé, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém.